central do mercado, falando de Wesley, lateral direito do Flamengo, que está valorizado. Chegam propostas do futebol inglês por ele, mas a última que chegou foi do Milan, acenando com 20 milhões de euros na tentativa de convencer o Flamengo a liberá-lo. Só que o Flamengo está querendo mais, sabe que ele se valorizou, sobretudo na reta final de 2024, nesse Campeonato Brasileiro, em que ele foi eleito o melhor lateral direito e espera receber pelo menos 30 milhões de euros por ele. Boa noite. Rapaz, aí tem que dar uma comissão pro Felipe Luiz, né? Que o Wesley cresceu quando assume o Felipe Luiz, é brincadeira. E para um clube recusar 20 milhões de euros por um lateral direito, só um clube que está muito bem organizado financeiramente para isso, como o Flamengo. Mas eu acho difícil, viu? Eu acho difícil segurar. Não, recusar 20 milhões. Mas mesmo 20. Eu acho que se chegar no papel timbrado, 20 milhões de euros... Tem que pensar também no... Acho muito difícil. E tem a questão do jogador. Cara, dá 180 milhões de reais. E tem a questão do jogador também, de uma valorização. Ele está indo para um grande clube da Por mais Europa. que ele tenha um contrato a cumprir, seja profissional, é um ser humano, né? Que viveu uma frustração no ano passado de estar a pouquíssimos passos de concretizar uma transferência que acabou por questão de horas ali no Atalanta, não se concretizando. Então, já fica... aliás, profissionalmente falando, ele reagiu muito bem, porque a segunda metade do ano passado dele foi extraordinária e foi o que mudou até o status dele, assim, a forma como ele é visto no mercado brasileiro. O mercado europeu, aparentemente, tem expectativas nele, porque o volume de ofertas que a gente noticia sobre o Wesley é importante. Ele termina o ano jogando muito. Muito bem. Foi eleito lateral direito do Campeonato Brasileiro. Até acho que quem votou nele confundiu um pouco com o brilho da Copa do Brasil. Acho, né? O Pino, né? No brasileiro ele não foi assim tão consistente na maratona que é o brasileiro. Porque o Flamengo também não... Exato. Mas na Copa do Brasil, por exemplo, o jogo que ele fez contra o Galo no Maracanã, um jogaço. De lá também. De lá também. De lá também, o de lá também, perfeito, o de lá também. Mas eu acho que é assim, muito difícil se segurar uma proposta dessa de 20 milhões de euros, porque tem muita coisa envolvida, como disse o Mansur, o atleta, o entorno do atleta, empresários. É uma quantia para se considerar, cara. 20 milhões de euros para um jogador de defesa, ainda que promissor, ainda que tenha feito uma grande temporada. Não é um jogador que está convocado para a seleção brasileira, então... Acho bem... Ainda, né? Ainda, nesse momento. Mas, embora tenha 21 anos, se tem você um limitador ali. E de repente pintar uma convocação, você faz uns milhõezinhos de euros daí, né? Aí, olha só aqui, só um fato curioso, né? O capitão da seleção brasileira, Danilo, tá solto. A Juventus... Isso, liberou. Que não fica. E o Wesley está sendo disputado a tapa. Será que o Danilo vai continuar lateral da seleção em 2020? São dois jogadores muitíssimo diferentes, perfeito, né? Mas que ocupam a mesma faixa. Mas mostra como a visão do europeu hoje é essa, em termos de mercado mesmo, é a juventude. Eles procuram jogadores mais jovens. Especialmente no mercado brasileiro. E abrem mão de jogadores que têm mais idade, né? O Alexandre, a Juventus abriu mão, tá jogando bem no Flamengo. Muito bem. É uma das razões que faz a gente pensar, mudando um pouquinho, desviando um pouco o assunto. Não é dizer que não vai acontecer. Mas seria uma surpresa extraordinária se o valor que se noticia que o Botafogo, o Textor espera pelo Luiz Henrique aparecesse. Seria muito fora dos padrões do que o mercado europeu vem praticando. Para um jogador de 24 anos que teve uma experiência na Europa, que retornou. A experiência na Europa não foi exatamente espetacular a ponto de despertar a cobiça das grandes potências. Ele vem para o Brasil, tem uma grande temporada, chega à seleção brasileira, embora não tenha se afirmado titular, tem uma investigação contra ele aberta na Espanha, que certamente causa algum tipo de dúvida, de cautela. Pensar em 60 milhões de euros me parece... pode acontecer, o Botafogo pode ter informações de mercado que isso caminha. Agora, me causaria surpresa, acharia muito notável. Se